Bom dia, Fábio. Dia. Vamos voltar, né? Depois de 2 semanas de folga, mais os dias de prova, né? Que geralmente as provas caíram nas minhas aulas e me tiraram uma boa quantidade de aulas, mas isso não afetou em nada. Gente, olha só, então nós voltamos aí, nós ainda não terminamos de falar sobre Kant, apesar de eu ter cobrado muito sobre ele na prova, porque acabamos, né, com aquela quantidade de provas. Eu acabei cobrando determinadas questões relacionadas a Kant, quando, mesmo não tendo trabalhado com o capítulo completo, mas pelas notas e por outras situações que não convém aqui dizer, vocês foram muito bem. Então, ou seja, né, não influenciou em nada o fato de não termos estudado, terminado a apostila sobre Kant. Mas, agora, podendo trabalhar, nós iremos terminar. Apesar de, em determinados momentos, também sermos muito repetitivos. Então, na aula de hoje, se não terminarmos aqui Kant, né, provavelmente veremos bastante coisa e ficaremos próximos ao término. Lembrando que a apostila 3 ainda não chegou. Então, ou seja, né, a gente ainda tem esse tempinho para terminar a apostila 2. Dado todos esses recados, eu não sei se vocês ficaram sabendo, nós teremos um novo sistema de avaliação, né? Na verdade, eu não vi direito também, quem viu foi minha esposa, foi a Daiane, e aí eu vou sentar e ver melhor. Os testes serão feitos, até onde eu entendi, né? Pelo WebGIS, e, enfim, né, vocês farão, a gente corrigirá, também terá ponto de participação e algumas outras coisas mais. Bom, gente, dado todos esses recados, vamos aí com o compartilhamento de tela para continuarmos trabalhando com determinados aspectos sobre Immanuel Kant. Então, espera só um pouquinho. Blá, blá, blá. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Bom ver você. Bom escutar vocês de novo, né? Porque eu estava comentando com outra sala, gente, e agora eu comento com vocês também. Comentei com o nono ano. As duas turmas que eu dou aula, né, são os nonos e vocês. Quando voltarmos, mesmo que não voltemos esse ano, eu darei um abraço em cada um de vocês, viu? A saudade é grande demais. Nunca mais ninguém vai pedir, né? Eu acho que o feriado devia ir de fevereiro a dezembro. Porque esse ano mostrou que feriados de fevereiro a dezembro não são tão bons assim. Bom, gente, vamos lá então. Nas aulas passadas, nós estávamos trabalhando com determinados aspectos sobre Immanuel Kant. Então, a gente trabalhou aí, né, com o criticismo kantiano, a união entre empirismo e racionalismo, lembrando as matérias passadas, né, quando a gente estudou epistemologia moderna, a gente vimos, né, nós trabalhamos com os dois maiores nomes de cada lado, na Idade Moderna. De um lado, o racionalismo com René Descartes, e do outro, no empirismo, com David Hume, com John Locke, entre outros chamados empiristas. Quando a filosofia chega em Kant, ele olha e fala: opa, isso não precisa de ser um contra o outro. Isso pode ser um mais o outro. Então, ou seja, né, ele une razão mais experimento. Então, ou seja, para ele, a razão não é oposta ao experimento, o experimento não é oposto à razão. E aí, essa união foi chamada de nova revolução copernicana do pensamento. Foi onde paramos na última aula, para ser mais exata, ainda se eu não me engano, 2 ou 4 de julho, alguma coisa. Não, 2 de julho, na verdade. Foi onde paramos na nossa última aula. E aí a gente vai ver, né? Por que nova revolução copernicana do pensamento? Bom dia, Fábio. Depois eu digo. Sim, mando de novo.
Mando sim, sem problema. Meninos, por que nova revolução copernicana do pensamento? Copérnico, da órbita nova. Eu não lembro de onde Copérnico era, se eu não me engano, polonês, que registra, né, um modelo heliocêntrico revolucionando a ciência. Ele registra a teoria, o Galileu a comprova. Revoluciona a ciência, assim como Kant revoluciona a filosofia ao unir empirismo com racionalismo, inaugurando o que foi chamado ali de criticismo kantiano. Vou mandar esse documento depois na WebGIS de novo, sem problema, viu, gente? E aí, menino, deixa eu pedir alguém para ler. A Luana tá aí? Eu sempre peço ela porque eu sei que ela até gosta. Estou aqui, Flávio. Ok. Luana, lê para nós, fazendo um favor, até o 3.1. Tá bom. A nova revolução copernicana do pensamento. Kant. Era necessário que a filosofia, antes de buscar conhecer o mundo, conhecer o ser humano. Busca por quais aspectos que permitem ao ser humano conhecer aquilo que está à sua volta. Kant ressalta que a razão, antes de se colocar a conhecer o mundo, precisa pensar em si própria, verificando seus limites, instrumentos e possibilidades de conhecer. O conhecimento é alcançado na relação entre o racionalismo e o empirismo. Sujeito transcendental é aquele composto pelo entendimento, pela razão e a sensibilidade, os sentidos. E o conhecimento nasce do trabalho conjunto entre essas duas esferas, que fornecem as condições de possibilidade para as experiências e pensamento. Até aqui. Bom, gente, então presta atenção. Atualmente, uma palavra que nós estamos escutando muito é liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma doutrina que está na política, na economia, na filosofia, que prega, que defende a liberdade individual. E nós podemos dizer que quem inaugura o liberalismo, principalmente o liberalismo como ideia de liberdade individual, é Kant. Então, ou seja, né, em outros momentos da história da humanidade, da história da filosofia, na antiguidade você tem a noção de bom cidadão, um bom cidadão é um bom político. Na Idade Moderna, na Idade Média, o bom cristão é um bom político. No Renascimento, Maquiavel quebra um pouco essa noção de público-privado, mas ele ainda não pensa no indivíduo. Kant inaugura esse pensamento que centra as análises no sujeito, ou seja, no indivíduo. Então, ou seja, Kant fazendo uma análise do segundo ano, ele não falaria segundo ano. Ele veria Luana, Matheus, Vitor, Gustavo, Maria Rita, Maria Fernanda, enfim, assim sucessivamente. Então, esse individualismo moderno, esse chamado liberalismo moderno, tem em Kant o seu grande nome. E, meninos, como eu converso muito com um professor de filosofia no Polivalente, né? Ele fala comigo, o Kant falou sobre tudo. O Kant falou sobre ciência, errou muito. Quem fala demais erra muito também. Escreveu sobre tudo, né? Escreveu sobre ciência, escreveu sobre política, escreveu sobre economia, escreveu sobre tudo que vocês puderem imaginar. Por isso que, para muitos, ele é considerado o maior nome da filosofia moderna. E ele inaugura essa noção de indivíduo moderno. E, meninos, se hoje em dia, né, alguns grupos, vou colocar aqui o termo mesmo, alguns grupos de esquerda, e aí, por favor, na esquerda, PT e tudo mais, não. Alguns grupos de esquerda buscam pensar o coletivo, as responsabilidades interligadas, né? O Kant pensou isso, não pensou isso, pensou o contrário, no indivíduo quando tudo era tutelado por alguma autoridade. Autoridade do rei, autoridade da igreja. E aí ele vai dizer, opa, o indivíduo tem que ter sua liberdade. Opa, o indivíduo tem que ter a livre manifestação de consciência. O que é a livre manifestação de consciência? Não ser punido por agir e pensar.
não ser punido por suas ideias. E então o Kant vai, se você perguntasse para o Kant, o ser humano pode falar qualquer coisa? Ele responderia, pode, mas com certos limites. Então, ou seja, se aquilo for ofensivo para o outro, se aquilo denegrir a imagem do outro e tudo mais, o Kant não fazia essa defesa, não. Então, muita gente que advoga, que defende o liberalismo, hoje em dia, fala, né? Ah, mas eu tenho liberdade de falar. Ah, eu não vou usar máscara porque essa norma está ferindo a minha liberdade. Aí o Kant viraria e falaria assim, opa, não. Você vai usar máscara para colocar a saúde dos outros indivíduos em segurança. Então, vamos pegar um exemplo mais prático. Todo mundo viu a carteirada do desembargador do litoral de São Paulo, São Miguel de Santos. Aquela cena ridícula, patética. Todo mundo viu aquilo. Quando o sujeito vira e fala assim, eu não vou usar a máscara, então ele está manifestando a sua liberdade. Não, ele está se colocando acima da lei. Então, o Kant fala que a lei deve defender a liberdade de todos. Então, quando o homem fala assim, eu não vou usar a máscara, ele está colocando a sua vontade individual sobre a liberdade dos outros. A lei é uma manifestação de liberdade. Até mesmo que se não existir lei, nós voltamos num aspecto de selvageria. Então, a lei tem que ter sempre esse aspecto pautado na garantia de liberdades. Agora, liberdade total, ninguém tem. Ninguém tem. Todos nós estamos dentro de determinadas relações de poder e tudo mais. Inclusive, nós veremos isso nos próximos bimestres com Michel Foucault, que a gente... filósofo francês do século XX. Bom, vamos continuar aqui. Luana, por favor, 3.1 para nós, até o 3.2. Tá, calma aí, deixa eu achar. As formas a priori da sensibilidade. As formas a priori da sensibilidade, chamadas pelo filósofo também instituições puras, são o tempo e o espaço. Essas formas existem no ser humano como ferramentas que tornam possíveis as experiências. Exemplos de uma mesa. As formas do tempo e do espaço nos permitem experimentar o objeto que se apresenta a nós. O objeto só será pensado com as formas de entendimento. O 3.2 é para também? Não, aí é só até o 3.1 mesmo. Beleza. Meninos, presta atenção. O que é sensibilidade? É aquilo que nos apresenta a partir de nossos sentidos. Então, por exemplo, né, hoje eu vejo a minha mesa aqui, com licença, vou fazer algo para você. Não repare na bagunça, não fale com a Daiane, depois ela vai me matar. Daiane, minha esposa. Aqui, eu tenho uma noção de mesa. Olha só. Aqui, olha só o tanto de bagunça. Aqui em casa, gente, eu não tenho muito espaço para muita coisa. Não. Mas eu jamais imaginaria que essa seria aqui uma mesa de sala de aula. Quando me falavam em mesa de sala de aula, eu poderia pensar nas mesas do polivalente, nas mesas do colégio, nas mesas das outras escolas que eu trabalho. Mas jamais como a mesa aqui, a minha mesa que eu comprei pouco tempo antes de casar. Então, né, a nossa sensibilidade, ela sempre está ligada a um tempo e a um espaço. Então, por exemplo, né, nas férias, eu tenho uma outra sensibilidade, eu tenho uma outra forma de entendimento quanto a essa mesa. As nossas sensibilidades variam conforme o tempo e no espaço que ocupamos. Então, por exemplo, né, a noção de tempo é muito dilatada numa cidade grande. Então, você pega lá 3 ônibus e fala assim, nossa, eu não fiz nada, ainda estou e já estou cansado. Agora, num lugar como Reduto, você cruza a cidade inteira a pé em 20 minutos, e eu sendo generoso em 20 minutos. Então, as nossas formas de entender tempo e espaço, elas estão de acordo com as nossas sensibilidades.
aquilo que nos... O que é algo a priori? É aquilo que vem antes, aquilo que nos apresenta antes de um acontecimento. E aí Kant, né, vai dividir as formas de entendimento. É o que ele chama de formas a priori do entendimento. Meninos, e aí vem aquela coisa, né? Pensando no campo educacional, que é um campo que eu trabalho, né? Muitos problemas que nós temos em matemática, em física, em química, nessas matérias mais, não tenho na falta de uma expressão melhor, uso essa mesmo, nessas matérias mais problemáticas, são um entendimento anterior que não foi bem fixado, ou como se chama também, a falta de melhor entendimento de determinados conteúdos. Por exemplo, meninos, se você não domina bem soma, multiplicação, divisão, subtração, radiciação e exponenciação, que são 6, como diria um professor de matemática, colega meu de outra escola, são 6 operações básicas da matemática. Você não pode aprender trigonometria, geometria analítica e outras coisas mais bem. Então, um problema da educação é os conteúdos não consolidados ainda no que se chama aí de ensino fundamental 1. E é por isso que é tão importante aprender bem isso, voltar sempre. E aí, com volume maior de conteúdos, né, a gente acaba se perdendo. E aí vamos ver o que o Kant chama de formas a priori do entendimento. Luana, por favor, lê esse resto aqui para nós todos. Leio. Formas a priori do entendimento. Consiste na capacidade do intelecto humano de julgar. São também chamadas por Kant de categorias. Kant nos apresenta 12 categorias, das quais se destacam: quanto à quantidade, unidade, pluralidade e totalidade; quanto à qualidade, realidade, negação e limitação; quanto à relação, substância e acidente, causando causalidade e dependência, reciprocidade; quanto à modalidade, possibilidade, impossibilidade, existência, inexistência, necessidade e contingência. O indivíduo ordena e determina as coisas de acordo com as categorias que funcionam, com as quais a pessoa pensa aquilo que a sensibilidade traz como informações sensitivas, intuições. Por meio das categorias, é possível criar relações entre tais informações e chegar ao conhecimento. Para o pensador, o ser humano tem em si as faculdades de tempo e espaço que lhe permitem processar os dados da experiência e que são processados em categorias. Até aqui. Gente, vamos dar alguns exemplos aqui dentro que tornam isso aqui mais prático. Isso aqui é muito mais simples de entender do que nós podemos imaginar. Eu estava domingo, não estava em Manhuaçu, eu estava em Manhumirim, e eu estava na casa lá de uma tia da Daiane. E ali tinham crianças, né? Elas brincavam com isopores. Elas viraram e falaram assim, vamos fazer uma casinha com isso aqui, vamos pegar a janela e tudo mais. Aí eu virava para uma prima da Daiane, né? Priminha da Daiane, fala assim, Antonella, pega o maior para mim, pega o menor, pega o isopor maior para mim. Ela vinha e pegava. Pega o menor para mim. Ela vinha e pegava. Agora pega 2, ela vinha e pegava. Ela está com 4 para fazer 5 anos. Então, quanto à quantidade, ela já tem uma determinada noção. Para fazer um juízo de fato, 1, 2, grande, pequeno, ela já tem uma noção ali formada já na primeira infância do que é grande, do que é pequeno, do que é branco, do que não é, de outras cores. Então, essa noção a gente aprende no processo quase que junto à fala. Então, você fala assim, grande, a porta é grande, mas o chinelo é pequeno, e assim por diante. E assim, a criança vai aprendendo determinadas noções que ela vai usar ao longo da vida.
A primeira delas, quando a quantidade é aprendida quase que junto com a fala. Pensando aqui na qualidade, essa já demora um pouco mais para ser desenvolvida. Então, né, depois da fala, depois que ela aprende grande, pequeno, maior, menor, ela vai ver coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta. Assim, por exemplo, você coloca um prato de arroz com feijão para o menino. Vou falar da minha sobrinha, ela até come, mas que ela prefere, né, que ela gosta mais, que ela gosta muito mais de uma batatinha frita. Então, quando a criança fala assim, não, eu não quero, vamos supor, é uma coisa que ela não gosta, jiló, coisa que eu também não gosto. Jiló, ela fala assim, não, isso é ruim. Então, ela já está aprendendo o que é bom e o que é ruim conforme os seus sentidos, conforme as suas informações sensitivas. Então, a sensibilidade dela, ela coloca aqui na língua e fala assim, opa, isso aqui não é bom. Ainda na primeira infância, mas depois da fala e depois de aprender quanta quantidade de coisas, né? Vamos dizer assim. Agora, já a relação, essa nós aprendemos um pouco mais velho. Já podemos pegar aí, no final, aí pegando a fase escolar, né? Terceiro, quarto, quinto ano. Então, por exemplo, né? Relação, vamos pegar de causalidade e dependência. Não estudou para a prova, foi mal, tirou uma nota ruim. Então, causa. Situação, nota ruim. Causa dessa nota ruim não ter estudado para a prova. Agora você depende de uma nota maior para passar de ano. Então, gente, nós, indivíduos, quase sempre estamos ordenando as coisas de acordo com categorias. Quando você fala assim, o sujeito é feio, o menino é feio, a menina é feia, a menina é bonita, o sujeito é bonito. Então, você está ordenando. E é normal nós usarmos a mistura de mais de uma dessas categorias. Então, ou seja, né, a gente pode usar quantidade e qualidade ao mesmo tempo. Ou quase sempre usamos mais de uma dessas categorias. Isso nós fazemos o tempo inteiro, gente. O ser humano é um ser que classifica tudo. Ele classifica uma aula, ele classifica uma comida, ele classifica uma pessoa, ele classifica um trabalho. A todo momento, ele está colocando isso que eu acabei de falar e várias outras coisas dentro de categorias. E muitas vezes, né, dentro de mais de uma delas. Vamos lá. Luana, lê até o 3.4, fazendo um favor para nós. Calma aí. 3. Tá. Até o 3.4. Do 3.3 até o 3.4. Nômeno e fenômeno. O conhecimento é resultado da ação ocorrida entre a experiência, empírico e razão, racional. Criticismo kantiano. Teoria do conhecimento, na qual há uma interdependência entre experiência e razão. Aquilo que não pode ser experimentado não pode ser conhecido. E com isso, tudo aquilo que não pode ser acessado pelos 5 sentidos, não pode, para Kant, ser objeto do conhecimento verdadeiro. Fenômeno. São as características do ser que podem ser percebidas pelos sentidos. Não é possível ao ser humano conhecer nada além do fenômeno, aquilo que parece, de determinada coisa. Nômeno. É assim que fala, Flávio? Nômeno, isso mesmo. Consiste na realidade última do ser, ou seja, é a ideia material de uma coisa em si mesma e que ultrapassa a sua materialidade ou aparência, não podendo ser experimentada, mas somente pensada. Para Kant, ainda que não possa ser conhecida, impossibilitando assim um conhecimento universal e necessário do nômeno, o filósofo considera que ela pode ser pensada. Então, até aqui. Em primeiro lugar, aí eu me lembro remotamente, porque isso aí já tem próximo a 25 anos,
ainda no ensino fundamental 1, para classificar para vocês. Eu lembro da professora pedindo, aí eu não lembro se é na terceira, na segunda ou na terceira série, para classificar estado, ação, fenômeno da natureza. Então, seja um raio, fenômeno da natureza. Alguém correndo, pode ser estado, pode ser ação. Então, enfim, dentro, o fenômeno é isso, são coisas que aparecem, podem ser classificadas, pensadas, debatidas. A aula é um fenômeno. O jogo de futebol é um fenômeno. E, enfim, o relacionamento entre duas pessoas é um fenômeno. Porque tudo isso é visível, isso é concreto, usando o português, o substantivo concreto, para definir. Então, aqui, né, o fenômeno, na verdade, o fenômeno é aquilo que parece para o ser humano. Então, por exemplo, se o ser humano está vendo dentro de sala de aula um determinado relacionamento, aquilo é um fenômeno. E aí você vai classificar quanto a categoria dentro do que a Luana deu para nós, um pouco mais acima. Então, desse modo, meninos, o fenômeno é tudo aquilo que aparece ao ser. Então, por exemplo, um cavalo atravessando a rua é um fenômeno, um carro virando um cruzamento é um fenômeno, um professor dando aula é um fenômeno, um aluno assistindo aula é outro fenômeno, o coronavírus é um fenômeno. Então, tudo aquilo que acontece e é registrado, tudo aquilo que aparece e pode ser sentido, pode ser acessado, são fenômenos. Diferente dos noúmenos. Então, os noúmenos, você não pode experimentar. Por exemplo, quando a gente fala aí de unicórnios, de sátiros, de, sei lá, e outras figuras da mitologia grega, elas podem ser pensadas. Você pode escrever sobre elas. Você pode ler sobre elas. Você pode se divertir com elas. Mas você não pode acessar os seus sentidos para fazer uma crítica delas, pois elas não existem. A literatura, gente, é um grande campo do noúmeno. Porque ela trabalha com objetos que não são acessados pelos sentidos. Em determinados momentos, isso chega a ser tão fantástico que a ficção quase que se confunde com a realidade. Gente, eu não sei se vocês conhecem, já leram, mas provavelmente já devem ter ouvido falar do Sherlock Holmes, um dos detetives mais famosos da história da ficção. As obras sobre o Sherlock Holmes podem ser classificadas dentro de um noúmeno. Você não pode experimentar aquela realidade do Sherlock Holmes. Mas você pode pensar naquela realidade. Ela é algo ficcional, mas você pode ali ler, refletir sobre a obra. E é tão fantástico e a reflexão é tão forte que alguns elementos do que o Arthur Conan Doyle, que era que foi o escritor do Sherlock Holmes, é o primeiro escritor do Sherlock Holmes, pensou, eles foram materializados. Por exemplo, é possível ir no museu da Baker Street, desculpe pelo péssimo inglês, na Inglaterra. Um museu lá com objetos do Sherlock Holmes. Mas o Sherlock Holmes é um personagem noúmeno, sim, mas os fãs e outros grupos mais pegaram descrições dentro do livro do Conan Doyle e trouxeram essas descrições para o museu. O cachimbo, a espécie de boi no boné, enfim, que ele usava, as roupas descritas, pensadas pelo Conan Doyle na obra, são realmente acessadas nesse museu da Baker Street. Um personagem fictício com elementos reais. Não sei como o Kant explicaria isso.
Isso aí é uma grande contradição, né? Uma grande contradição. Por quê? Como eu mesmo falei, o Sherlock Holmes surge como um número, mas ao seu apego é tão forte que alguns elementos, né, pensados acabaram sendo materializados. Mas o personagem mesmo não tem como você materializá-lo. Não tem como você acessar seus 5 sentidos para entender, por exemplo, Sherlock Holmes. Mas você pode pensar nele. Vamos lá, meninos. 3.4 para a gente terminar a aula de hoje. Luana, por favor, termine para nós. No 3.4, Só o 3.4. a metafísica kantiana. A verdadeira metafísica deve se colocar a conhecer o indivíduo debruçando-se sobre o sujeito cognoscente, para compreender como o conhecimento acontece. A metafísica teria para Kant o objetivo de estudar as maneiras como o sujeito encontra o conhecimento. Antinomias, do grego antinomia, contradição das leis, conflito entre as leis. Um exemplo de antinomia é a discussão acerca da existência ou não de Deus, pois não se pode determinar quem esteja certo sobre esse assunto. Até aqui. Luana, muito obrigado. Agora sim, porque a gente já está fechando esse quadro sobre Kant, eu gostaria de deixar a moral kantiana para a próxima aula, porque eu acho a ideia de moral kantiana fantástica. Nós vamos ver isso, eu espero gastar uma aula para trabalharmos com isso aí. Que isso? O que, Luana? As questões sobre moral kantiana, né? Nós iremos trabalhar na próxima aula. Meninos, lembrando, né, o que é metafísica? Metafísica. Ideias que ultrapassam a condição do fenômeno físico. Lembrando o fenômeno dentro da classificação kantiana, né? Tá. Deixa eu mandar isso para todos, mandei só para Ana Clara. Peraí, metafísica. E, meninos, muitos são aqueles que pensaram a metafísica além da história. Além da história, não, na história da filosofia. Então, ou seja, você tem desde Platão um pensamento sobre a metafísica, né? Quando Platão afirma que a verdade está no mundo das ideias, é um pensamento que é além da física. É o mundo da perfeição, a perfeição das formas, o pensamento e tudo mais. Então, ele já pensava na metafísica. Aí você tem o cristianismo, né? Como alguns falam, o cristianismo, e aí é a opinião da filosofia, né, de alguns, o cristianismo é um platonismo para o povo. Ou seja, né, quando você afirma que existe um Deus e nesse alto das formas e tudo mais é que se encontra a perfeição, é também uma metafísica. Para Kant, a metafísica, né, deve colocar assim o conhecimento do indivíduo. Ou seja, né, uma metafísica para conhecer o individual. Mas por que então ela é além do entendimento físico, é além dos fenômenos? Porque você não vai chegar a um conhecimento puro sobre isso. Você vai ter sempre as antinomias. Ao se falar, por exemplo, de Deus e tudo mais, o Kant era um protestante, ele vai falar assim, olha, não dá para afirmar quem está certo. Se Deus existe ou não, não dá para afirmar quem tem a palavra final sobre isso. Na verdade, eu acho que era o Santo Agostinho mesmo que dizia, né,
que se a razão não pode provar a existência de Deus, tampouco pode desmenti-la. Então, ou seja, né, desde aí da Idade Média, da Antiguidade, você tem, né, esse embate. Deus existe? Deus não existe? E Kant vem falar, dentro da metafísica, fala assim, olha, é uma situação que não podemos determinar quem está certo ou quem está errado sobre este assunto. Então, né, os valores metafísicos são valores, aí eles são muito individuais mesmo. Se você acredita, bem. Se o outro não acredita, também. Aqui nós chegamos a um relativismo. O Kant não é relativista em outras áreas, mas no campo da metafísica, né, ele aceita, né, olha, os argumentos de quem defende que Deus não existe podem estar corretos, mas tem suas antinomias. Os argumentos de quem acredita que Deus existe podem estar corretos, mas também possuem suas antinomias. Ou seja, não dá para determinar quem está certo e quem está errado sobre este assunto. Meninos, e aí vem um filme que eu gosto demais da conta. Tem na Netflix, não sei se vocês já viram, né? É Antes de Partir. O filme deve ter aproximadamente uns 15 anos, mais ou menos, né? E aí, Morgan Freeman e Jack Nicholson, para terminar aqui, né? Morgan Freeman e Jack Nicholson. E tem uma parte muito interessante que eles estão ali debatendo, né? Sobre Deus, existência do mundo e tudo mais. Um vira e fala para o outro, né? As estrelas são uma bela criação de Deus. Aí o outro fala assim, eu não acredito. Aí fala assim, mas você não acredita em nada? Ele falou, não, só nascemos, vivemos e morremos. Aí ao longo do filme ele muda esse entendimento dele. Gente, vale a pena ver, é um filme que eu falo. Hein? Quem passar pela vida sem ver esse filme tem que voltar a ver e depois continuar essa marcha aí. Vale a pena ver um filme